Está começando mais um episódio do podcast Uma Vida Sem Sombras. Esta é mais uma das iniciativas do Rainum, que nos convida a viver uma vida sem arrependimentos. Por aqui compartilhamos reflexões e testemunhos sobre sexualidade, pureza, relacionamentos e espiritualidade centrada nos ensinamentos dos pais celestiais e verdadeiros pais. Tudo isso com o objetivo de vivermos uma vida como o sol de meio-dia, sem sombras. Olá a todos! Estamos hoje gravando mais um podcast para vocês, nossos ouvintes, tanto no Spotify quanto no YouTube, porque agora a gente atendeu o pedido de vocês. Eu sou a Luna Han, staff do Rainum Brasil, e hoje estou com uma convidada muito especial. Eu conheço ela desde que a gente era pequeno, lá em Jardim. E de jardim para o mundo, não é mesmo? Porque a gente acabou de voltar de uma viagem para a Coreia do Sul, que é literalmente do outro lado. Então, o lugar mais distante do Brasil, a gente foi para lá, para esse seminário que teve, para a inauguração, para todos os eventos. Eu não vou apresentá-la. Eu gostaria de que ela mesma se apresentasse, porque eu acho que a pessoa pode falar mais de si ou não, talvez, né? Mas basicamente a Rebeca, ela é maravilhosa. Ela trabalha com marketing digital. Ela tem agora, junto comigo, feito uns projetos bem legais para a gente estar oferecendo para vocês, trazendo essa aproximação, né? Que as redes sociais às vezes traz uma distância, mas a gente, dependendo da forma como a gente comunica, né? Como você estuda muito isso, como a forma como a gente comunica pode fazer com que vocês se sintam mais próximos da gente, e a gente quer que vocês se sintam como a nossa comunidade, nossa continuação. Então, eu gostaria de estar apresentando ela, então eu passo o bastão para você, que você pode se apresentar para todos. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rebeca, como a Lona já disse, eu tenho 23 anos, eu trabalho com marketing e aqui no Rainum já tem um tempinho que a gente está aqui juntos, né? Fazendo os cursos, também como facilitadora também, eu moro aqui em Sorocaba e eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Isso é muito legal, né? Tipo, a Rebeca, ela foi uma das participantes primeiras, assim, que abraçou, né, o Rainum, e depois ela já se tornou facilitadora, e isso é uma cultura que a gente gosta de cultivar, né? Você não só recebe, mas como você também pode auxiliar para que outras pessoas possam receber. Não é que a gente é o melhor, mais capacitado, mas a gente tem essa vontade de poder levar esse conteúdo, essa experiência para outras pessoas da nossa comunidade. Então esse foi o coração, né, da Rebeca, como nossa facilitadora. E não é fácil, gente, se você quiser ser nosso facilitador, venha fazer o curso e seja um voluntário conosco nessa causa. Bom, hoje eu peguei a Rebeca e também gostaria de fazer umas perguntas para ela. Já que nós estivemos na Coreia, lá foi um turbilhão de emoções e agora já faz mais de 20 dias, né, mais ou menos, que terminou tudo isso. Então, tem aquele negócio de estar lá e agora voltar para as circunstâncias da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, como tem sido aplicar o que você viveu no dia a dia depois que voltou? Nossa, é muito difícil falar disso, né? Porque, igual a gente estava falando antes, mas a gente sempre fica pensando, tipo, é tanto conteúdo que a gente viu lá, foi tanto o amor de Deus que a gente também recebeu, foi um momento também de muita informação no momento, em 21 dias, literalmente, fora os dias dos eventos. Então, assim, voltar para o Brasil, antes de voltar, eu fiquei pensando, nossa, como que eu posso transformar isso em algo prático na minha vida? Como que também Deus pode me usar como, tipo assim, que Ele queria me educar durante esse período, né? Então, assim, eu sou uma pessoa um pouquinho metódica, então eu tenho que criar métodos na minha cabeça para as coisas funcionarem. Então, eu literalmente fiz uma checklist de coisas que eu acho que eu deveria fazer manutenção na minha vida, sabe? Tanto no trabalho e coisas também novas que eu gostaria de fazer, sabe? Então, é, só assim, enfim, vai parecer meio estranho falar isso, mas checklist da vida. Eu Mas, acho que hoje em dia a nossa geração tá bem assim, né? Tipo, exato. check, 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 tipo, tudo é meio que aplicativo da vida real, assim. Exato, mas me ajuda muito porque eu consigo, tipo, destrinchar na minha cabeça aquilo que não tá muito fácil de ver, meio abstrato, sabe? Então, assim,
uma coisa muito forte que eu senti na Coreia é que eu deveria, tipo, ter uma atitude e um posicionamento onde eu estivesse, onde de fato eu estaria pensando, nossa, tipo, no meu trabalho, por exemplo, eu de fato estou representando os verdadeiros pais. Porque às vezes fica muito teórico na nossa cabeça, fica muito tipo assim, não, tem que representar os verdadeiros pais, mas você pode representar de forma boa ou ruim. E eu ficava pensando, nossa, eu tô lidando com pessoas e sempre lidando com essas pessoas, como elas me enxergam e como eu posso trazer um pouco do amor de Deus para essas pessoas, sabe? Então, no meu dia a dia, né, eu comecei aqui junto com a minha família, a gente fazer um rondoquê, a gente juntos, né? Também é, pensando em como cuidar mais, tipo, do meu corpo, da minha mente, também para preparação para a bênção. Então, eu fiquei pensando, o próximo curso do Rainum eu quero fazer de novo. Então, assim, sabe, coisas assim que eu sinto que, como apoiar também a comunidade local, né? Aqui em Sorocaba, onde a Luna também mora. Então, a gente fazer um trabalho com jovens, porque a verdadeira mãe, eu senti muito o coração dela, né? De preocupada com nossos jovens e muita esperança dela com a gente. E algo em 2024, né? Que ela veio ano passado, né? É. Isso, ano passado. Ela falou pra gente cuidar dos nossos irmãos que não estiveram lá na fazenda. E foi esse, inclusive, minha motivação para ser facilitadora no Rainum, porque ela tinha dito isso, eu senti muito forte no coração. E quando a gente foi apresentar para ela falou de novo. Então, vindo para cá, eu senti que eu acho que teria que ter esse empenho maior, sabe, na minha vida de cuidar e de que forma eu poderia fazer isso. Então, assim, mesmo contribuindo com as mídias sociais do Rainum ou então com a comunidade local, sabe? Mas contribuir com um coração sincero, mesmo que não seja algo grandioso e não sou a melhor pessoa capacitada para fazer isso, mas a gente tenta e faz o nosso melhor. Então, acho que mais ou menos buscar nessas áreas da minha vida em como eu poderia ser minha melhor versão, não para mim, mas para Deus, sabe? Deus, ele quer viver junto conosco a cada dia. Então, o que você está dizendo é a vivência, porque a gente se pega indo para a Coreia e ficando em Chongpyeong e a gente parece que não é. É uma outra versão, é um outro avatar que tá lá naquele ambiente, não é a Luana Han, é tipo a Luana da Coreia. Aí a gente volta e a gente volta pro nosso corpo e volta pelos mesmos hábitos e cai na mesma rotina, naquela mesma atmosfera. E dá pra ver que você realmente chegou lá na Coreia com clareza na mente de que quem eu estou sendo e o que eu não gostaria de continuar sendo e o que eu posso mudar para levar o que eu estou sentindo aqui para minha não só para mim, mas para minha família, porque o meio em que nós vivemos, ele influencia muito também, né? Uma coisa é você carregar sozinho. Outra coisa é todo mundo tá com a mesma mente. Então, você representou a sua família, né? Você foi lá representando todos eles, o fundamento, o coração dos seus pais, dos seus irmãos, e você trouxe como se todo mundo tivesse ido, né? Então, essa união que eles tiveram com o que você deve ter compartilhado com eles, realmente também atender os verdadeiros pais. Na verdade, isso é na prática, né? Viver junto com os verdadeiros pais. E você falou do Rondoque também, né? A gente fala assim, ai, mas é tão fácil, mas quando que a gente faz? Isso já começa o dia ou termina o dia de uma forma diferente. Teve um momento em que todo mundo esteve alinhado e meio que ressoando na mesma direção, procurando a mesma fé, porque todo mundo é diferente. Mas quando todo mundo ouve uma mesma educação, então nesse ponto a gente pode se entender. É a mesma coisa com o casal, né? O casal, o homem e a mulher, é totalmente diferente. Mas se a fé é a mesma, né? Tipo, para a mesma direção, então nesse ponto os dois podem se conectar. E é muito bom ouvir isso de você. Eu acredito que quem está ouvindo a gente também pode ter como inspiração, né? A Rebeca, ela é muito profunda. Toda vez que eu ia para a Chon, ela tava lá com o caderninho dela, com o notebook. Em algum lugar ela tava anotando, tava com o livro dela. Na casa do chá, eu acho que era a segunda casa dela. Casa do chá, cafeteria Ryojon. Ai, demais. Você me fez descobrir a caminhada da mãe, sabe? É o caminho da mãe. Nossa, que lugar é perfeito.
Nossa, tanto amor lá. Mas sim, a casa do chá é o meu lugar favorito. Gente, tem a casa do chá, aí é um passo, daí você só vai vendo as pessoas tiram os sapatos, né? Porque no Japão eles fizeram um estudo e que é tipo um aterramento, né? Você coloca os pés na terra e ele vai tirando todas as cargas negativas do seu corpo, ele desinflama o seu corpo, né? Mano, japoneses, tá bom, pessoal? Não tô tirando essa teoria da minha cabeça. Os japoneses estudaram muito, tanto que no Japão tem spa que você é literalmente enterrado. Você deita, tipo, numa banheira, eles vão jogando vários tipos de terra, assim, e você fica lá, Gente, tirando toda essa energia negativa. Então, lá em Chompion tem o caminho da mãe. Então, a nossa mãe, a verdadeira mãe, ela teve um tempo que ela não tava muito bem de saúde, então ela começou a caminhar lá e ajudou muito a saúde dela. Então, nós, como filhos, como bons filhos, né? Se os pais fazem logo, a gente imita. E fala um pouquinho da sua experiência, tipo, nessa caminhada, assim. nossa, a minha primeira caminhada foi com a Luana. A caminhada da mãe foi com você. Eu não consigo muito colocar em palavras, mas eu vou tentar, porque é um sentimento, na verdade, né? É um sentimento. Quando a gente estava lá caminhando, né, durante vários períodos, eu fiquei só pensando em uma coisa. Como a verdadeira mãe conseguia fazer aquilo, tipo assim, doente e indo, porque é muito gelado, né? Claro, chega um pouquinho mais pro final, tá mais quente, né? Mas depois eu fiquei realmente, tipo, tentando meditar dentro de mim sobre aquele lugar e olhando as paisagens, e tudo parece que foi construído, sendo que é algo natural, mas tudo tem muitos estilos que é para você entrar nessa meditação, é para você realmente tipo entrar no nível, um estado espiritual de plenitude, sabe? E de como se fosse uma conexão do amor de Deus entre vocês, sabe? Uma ponte. Então eu senti que como se aquele lugar fosse aquilo, fosse uma ponte entre Deus e mim, sabe? E o amor dele, ele podia vir, tipo, direto. E eu lembro que a gente tava conversando na hora sobre vários assuntos, você só ficava, sabe quando você só tá energizado e você, tipo, meu Deus, que lugar lindo, que. Sensação muito estranha, porque você caminha, parece o Avatar, assim, você tá andando no ar. E é lindo, é encantador, mas realmente eu me senti muito amada por Deus. Acho que no Champion, na verdade, né? Senti muito amor de Deus, assim. É como se todos os dias eu sentia como se Deus estivesse me incentivando a, tipo, vai filha, você consegue. Se você conseguir, tipo, se concentrar aqui, se você falar pra mim o que você quer, você vai conseguir as coisas do seu futuro, você vai conseguir alcançar as coisas que você quer, porque eu também quero e a gente vai trabalhar juntos, sabe? Eu sentia muito isso, como se é como se tipo fosse eu e Deus juntos naquilo, sabe? Então, foi muito bom. Nossa, eu ouvindo você aqui, né? É realmente a fé substancial, tipo, é uma fé real. Porque uma coisa, quando eu cheguei na Coreia, era tipo uma fé que eu tenho dentro de mim. Aí só que os coreanos, a fé dele é tipo, você entendeu? Então faz, né? Araçoré. Eles falam muito assim, né? Tipo, Araçoré. Então, se você sabe, faz. Então, essa fé tua mostra uma palavra muito forte, que é a intenção. Sim, tensão. Então, tipo assim, eu tenho intenção de viver junto com Deus, então eu vou fazer isso. Eu vou trabalhar no marketing, eu vou trabalhar em tal e tal coisa. Vai ter muitas circunstâncias que às vezes vai fazer eu ficar de certa forma, mas eu quero mostrar isso. Tipo, eu quero convidar Deus para viver e ver isso. Então, é muito mais palpável. Aí eu já cheguei falando, nossa, realmente, tipo, afeta dentro de mim, mas o que eu tô fazendo? Tipo, eu tenho que colocar nas coisas, né, que a gente cria. Então, da mesma forma, Deus era tudo invisível e Deus colocou a intenção e começou a construir, né? Nossa, muito bom. Agora eu vou ir para a segunda pergunta. Se prepara. O que você sente que precisa proteger para não perder o que foi construído nesses dias? Deixa eu pensar um pouquinho. Pode pensar. Eu sinto duas coisas. Eu acho que quando a gente está, igual você falou, né? A gente ali é uma rotina, um ambiente onde você todo tempo sente Deus em todos os lugares. Inclusive nas palestras eles falavam muito isso, né? E eu sinto que algo que eu perdi um pouco com a rotina mesmo da vida é esse encontrar Deus em todos os lugares, nas pessoas, olhar para as pessoas e
mesmo com, enfim, naturezas decaídas, mas enxergar Deus nelas, sabe? Olhar para as coisas com mais amor, sabe? Então eu sinto que é, a pergunta era essa, né? Eu acho que eu tô respondendo por isso. Isso, o que você precisa proteger para não Isso. perder isso. O que eu gostaria de não perder é realmente isso, tipo, esse amor, na verdade, né? Lembrar do amor de Deus não só por mim, mas pelas outras pessoas também e encontrar Deus nas coisas, sabe? Como lá você tá em vários ambientes e tudo, enfim, você consegue se conectar com Deus facilmente, tem o Joshua, tipo, o Joshua diretamente você fala, oi Deus, oi filha. Então, tipo, na vida a gente tem várias circunstâncias e se a gente não se tornar donos de fato e ir atrás, a gente não vai conseguir encontrar Deus se a gente não tiver um esforço muito grande nosso, sabe? Então, é isso que eu pensei muito quando eu voltei. Tipo, eu quero poder, na minha rotina, criar uma rotina, criar uma vida no qual eu consiga experimentar isso, porque eu acho que é isso que Deus também quer pra gente, sabe? E ele sente muita falta da gente. Eu senti muito isso também lá. Por isso que eu ficava, nossa, eu tenho que lembrar, às vezes no decorrer do dia eu tenho que lembrar de tudo que eu senti na Coreia, pra não escapar. Porque, tipo, às vezes a gente vai enfraquecendo, sabe? E a gente tem que saber ter essa manutenção na nossa vida, sabe? De como continuar cultivando, igual como se fosse uma planta, colocando água e regando e luz, enfim, tudo. Então, assim que eu não gostaria de perder isso, sabe? Poder encontrar Deus em todos os lugares. Eu sei que vai ser difícil, com certeza, porque a gente vive no mundo satânico, mas eu acho que tentar se esforçar para isso, com certeza, 1% já é como se fosse 100%, sabe? Sim, é como, sabe o castelo animado que tem o fogo? E você tem que ir colocando lenha ali pra ele continuar queimando e continuar vivo, né? Tipo, se você tira e deixa ele ali, ele vai apagando. Mas eu penso que, sabe quando eu saí de lá, eu falei, eu vou voltar. Eu vou voltar e o ambiente de Chongpyeong, todo aquele complexo, eu tenho muita experiência de que aquele lugar realmente é muito elevado. Então, mesmo pessoas que não têm fé, pessoas que não têm muito conhecimento, mas que chegam até lá, você vê uma mudança visível nelas. Pessoas que nunca fizeram devoção, pessoas que nunca pensaram que iriam fazer vigília das 10 a 1 da manhã. Sim. 10 da noite a 1 da manhã estavam lá fazendo vigília, fazendo a oração da madrugada, que é muito famosa na Coreia, né? Que o nosso movimento, a nossa comunidade faz também, porque todos nós, independente da denominação, nós somos irmãos, nós somos todos filhos de Deus, nós estamos querendo que este mundo volte para o domínio de Deus, né? Então, naquele lugar, nós temos a experiência de ter um domínio direto de Deus, dos pais celestiais, né? Que é a união do pai e da mãe celestial perfeitamente. E nas coisas invisíveis e nas coisas visíveis a gente consegue ver claramente o amor do pai e o amor da mãe. Sim. Tipo, nos pequenos detalhes das lojinhas, das cafeterias, da casa do chá, você vê o amor da mãe. Ela se preocupa com a gente em todos os detalhes. No refeitório, Sim. a gente Nossa. vê muito, a gente sente muito amor da mãe. Assim, o pessoal não estava gostando da pimenta, eles diminuíram, apesar de ainda continuar muito forte, né? Para Mas, o pessoal ocidental que não come, né? Mas para eles já tava, tipo assim, sem gosto, sem sabor. É igual a gente tirar o sal e os temperos da nossa refeição porque um estrangeiro tá passando mal. A gente tira porque a gente quer que eles queimem. Então lá tiraram, colocaram mais carne, colocaram muita carne bovina. Eu até fiquei assim, nossa, a gente tá em Chompion. Mas eles tentaram servir o máximo para que a gente tentasse não sofrer tanto, né? Porque a cultura é totalmente oposta à nossa. Mas essa preparação do ambiente externo para a gente experimentar a mãe, sabe? O amor da mãe que se preocupa com a louça, com a comida, com a nossa cama, com a casa limpa, tudo. Eu vi esse coração e também aquele compartilhamento, sabe? Os irmãos estão brigando, mas se o pai e a mãe chegam, a gente
Sim. Então lá tinha pessoas do mundo inteiro, tipo, da América Latina inteira. A gente tinha tinha mais de 700 pessoas da América Latina inteira. Então, razões para ter conflito não faltava, mas como nós temos nossos pais ali, então a gente tentava ver, igual a Rebeca, tipo, tentar amar essa pessoa, tentar ver o lado bom dela, tentar ver o lado bom de subir o morro, porque a gente ficava, os nossos dormitórios era o lugar mais distante e mais alto de Sim. todos. Sim. Claro que a gente amou ter um prédio só pra gente. Sim, foi maravilhoso. Mas era o lugar mais alto, então, tipo assim, os idosos subindo assim. E foi uma primavera atípica também, né? Porque quando nós chegamos, dia 30 tava nevando. Dia 14 nevou também. Tipo, vários dias nevaram. Eu acho que Deus falou: não, pessoal, nunca viu neve? Então toma. Vai ver. Agora você Então você vai ver sim. é, foi isso mesmo. Ai. Bom, agora vamos ir para a terceira pergunta. Algo dentro de você morreu nesses 21 dias? E não só o que morreu, mas o que pode ter nascido também durante esse seminário na Coreia? Hum, hum, eu acho que talvez o que morreu e o que nasceu se conectem. Por isso que eu vou falar primeiro o que nasceu. Porque, eu acho que é isso mesmo. Ah, antes eu sentia que dentro de mim existia muito um eu, muito mais um eu decaído mais forte, sabe? É como se eu colocasse minhas dores, minhas dificuldades, meus mas sabe, minhas opiniões, meus rótulos na frente do coração de Deus. Eu sinto que o que nasceu em mim depois da Coreia foi realmente, tipo, eu sei que ninguém entende a realidade do coração de Deus, a gente está muito longe, mas eu sinto muito forte a mãe chamando a gente, sabe? A mãe falando, tipo, como se chacoalhasse a gente, eu senti esse chacoalho, sabe? Então, assim, eu sinto que hoje eu, Rebeca, me sinto mais dona de fazer e trabalhar para que o Chongguk seja estabelecido, sabe? E eu sei que, enfim, são coisas muito grandes, mas todos nós juntos temos que cumprir a nossa responsabilidade. Então, assim, eu sinto que isso morreu dentro de mim, sabe? De verdade. E eu acho que, sei lá, um sentimento que eu tenho muito forte é que Deus, ele na verdade foi muito louco como fui pra Coreia, né? Uma semana fui pra Coreia. Não, gente, eu acho que foi 4 dias. Foi, tipo, Eu falei, Rebeca, você vai pra Coreia? Não. 4 dias pra Coreia. Eu tô indo, Luana. sim. E depois de um Acho tempo, que foi numa sexta, né? Uma foi, quinta. Foi na, foi na sexta. na vigília, né? Uhum, isso. Foi na sexta e realmente eu sinto que Deus, ele, todos os dias, inclusive é um sentimento que eu tava, tipo, era pra estar ali, sabe? Era como se fosse um chamado, sabe? E eu sou muito grata por isso e realmente, tipo, eu não sei como seria se isso não tivesse. Era como se fosse, era pra ter acontecido, sabe? Você sente, tipo, caramba, isso tinha que ter acontecido. Então, eu realmente sinto que dentro de mim algo se rompeu, sabe? Algo mas vai ser difícil fazer isso. Eu sei que vai ser difícil, mas a gente vai fazer. A gente vai dar o nosso melhor, sabe? É, tanto é que depois eu te chamei para as coisas do Rainum, tipo, coisas daqui da igreja. E porque realmente. A gente tá ressoando junto, né? Sim, Tipo assim, a gente voltou com o mesmo pensamento e eu senti algo de você que, tipo, a Rebeca ela não tá sozinha. Deus quer trabalhar através dela. Tipo, a mãe quer trabalhar através dela. E parece que quando eu tava falando isso, tipo, Luana, eu também quero trabalhar através de você. Tipo, vamos fazer alguma coisa. E os netos falam a mesma coisa. Tipo, eu tenho muitas falhas, eu não sou a melhor pessoa, eu não tenho muita experiência, mas a mãe tá chamando. E a gente é uma gotinha. Mas, tipo, eu sou uma gotinha, eu posso ser uma gotinha linda, mas eu sou uma gotinha. Você é uma gotinha. Tipo, todo mundo é uma gota, mas se todo mundo junto encher, a gente se torna um rio, um oceano, né? E eu penso que esse é o coração da mãe. sim, Tipo, que todos os dedos, tipo, todos os cílios eles formem esse corpo da mãe, né? E a mãe e o pai, porque o pai, ele tá no mundo espiritual, mas quando você vê a mãe, os dois estão juntos, a gente não consegue separar eles. Às vezes parece que é a verdadeira mãe, aí você,
Você não é esse verdadeiro pai. E daí você fica. Eu sinto isso muito quando, às vezes, tem palavras fortes da verdadeira mãe. E eu lembro muito dos discursos do verdadeiro pai. Eu falo, nossa, parece verdadeiro. Porque a mãe, eu sinto mais aconchego, amor de mãe, sabe? Tipo, É, tipo, minha vamos, filha. você consegue. Verdadeiro pai, tipo, sempre assim. Então, quando a verdadeira mãe, ela dá os discursos dela, ela parece estar mais séria, eu fico, nossa, acho que o verdadeiro pai tá aí, viu? Mas a segunda coisa que eu acho que eu sinto que mudou também, uma coisa que eu sinto que mudou bastante, e que até esses dias eu tava pensando, falei, caramba, se fosse antigamente, tipo, há 2 meses atrás, eu com certeza não estaria com esse pensamento. Que, que nada é impossível se você tá com Deus, sabe? Eu sei que parece meio até, né? Clichê, né? Exato, Tipo, nada é impossível exato. naquele que crê. Sim, exato, mas eu sinto isso de verdade. É algo real, sabe? É um sentimento real. E por ser real, acho que por isso que as coisas acontecem, mesmo parecendo impossíveis, sabe? Principalmente depois da viagem na Coreia, tipo, parecia impossível. E eu, na minha cabeça, eu sempre falava, eu falava isso para o pessoal que tava comigo, falei, gente, é uma loucura que eu fiz. Tipo, nunca, eu sou toda planejadora, tipo, tudo é tão metódico comigo, do nada, exato, do nada. Nossa, mas e é muito louco, porque recentemente tive uma experiência dessas, e aí eu tava com a minha mãe e a gente falou, nossa, talvez seja muito difícil. E eu fiquei, nossa, talvez seja difícil agora, essa rotina e tal, enfim, muitas coisas, né? E eu fui pensando, mas tudo tem seu tempo, tudo tem processo. Exato, tipo, eu sei que Deus, ele tá nisso. E eu sei que as coisas, se eu fizer, cumprir minha responsabilidade, fazer com calma, tipo, não, porque a gente tem a pressa, né? Nossa geração, tipo, meu Deus, tem que ser tudo muito rápido, mas na verdade a gente só precisa manter uma constância e estar tá com Deus, assumir nossa responsabilidade. Eu senti muito isso esses dias. Eu acho que foi essa semana, inclusive, que calma, Rebeca, você só precisa fazer isso de forma intencional comigo, sabe? E continuar assumindo sua responsabilidade. Tipo, essas suas preocupações com coisas do futuro, elas não precisam ser, tipo, tão, meu Deus, desesperadoras e me dá ansiedade, essas coisas. Calma, até porque o reverendo ele falou uma palavra no meio do seminário, né? E eu fiquei pensando, nossa, isso realmente é verdade. Ele falou assim que os maus espíritos de ansiedade, depressão, enfim, crise de pânico, todas essas coisas estão atrapalhando nossa segunda geração, né? E todas as vezes que eu sinto um sentimento ansioso, que eu sinto que é sempre quando é em projetos, que eu sinto que Deus tem muita intenção nesses projetos. E eu começo a ficar, nossa, mas será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou ser boa nisso? Ou será que, tipo, sabe? Mas ninguém é bom de primeiro, a gente tá todo mundo aprendendo e parece que Deus sempre tá, tipo, assim, calma, Rebeca. E realmente eu sinto, eu sempre que eu não tenho esses pensamentos negativos, eu sinto a vozinha do reverendo Kim lá nesse seminário, e os maus espíritos, eu já fico assim, não, aqui você não vai entrar. Então, Uau! O pessoal pegou? Vocês pegaram? então, mas realmente, nós temos potencial enorme de fazer coisas grandiosas para a nossa sociedade, não necessariamente só em coisas tão internas como, claro, cada um tem um, tipo, um hobby, algo que gosta e Deus vai te usar através dessa ferramenta, tipo, algo, enfim, carpe, essas coisas, sabe? Mas também nós temos outras áreas que nós podemos aí estar servindo a Deus na sociedade e eu sinto que Satanás tem muito medo disso, sabe? Então, Da gente tipo, poder utilizar nossa criatividade e é, essa conexão com Deus, sim, né? exato. Então, assim, se a pessoa é um médico, um advogado, enfim, todas as profissões aí, eu sei que a gente sempre pode usar, igual você falou, a nossa criatividade para criar algo com Deus e assumir isso. E eu sei que precisa ter coragem, existem medos, enfim. E a gente não sabe como vai começar, mas eu acho que começar já é uma coisa, sabe? Então, eu sinto que isso realmente mudou muito, assim, esse esse pensamento tipo de eu sei que pode parecer impossível, mas se eu fizer com Deus e assumir a responsabilidade de trabalhar junto com ele, as coisas vão acontecer. Tipo, às vezes não tão como eu penso também, mas vai acontecer de uma forma que quando acontecer eu vou falar, nossa, era isso mesmo, sabe? Talvez até melhor do que eu pensei.
Nossa, é muito interessante, porque uma das coisas que a gente aprendeu lá em Chongpyeong, que você deve ter feito muito, porque eu sempre te via lá nessa Chongchun, é a estratégia que a verdadeira mãe estabeleceu, né? Tipo, todos os filhos das famílias abençoadas, a nossa sede central é Sachonchuon. E a estratégia de todos nós é fazer devoção. Então, se você tem algo que incomoda o seu coração, tem um projeto do seu trabalho, um projeto familiar, algo que está dentro da sua mente, todas as preocupações, ansiedades, convido você a ir para Sacheon. Não a da Coreia, né? Porque nós estamos no Brasil, mas a mais próxima da sua casa, né? Tem a sede central, a gente tem aqui em Sorocaba. Eu penso que em muitas sedes já tem a Sacheon. Então, ao menos acreditando na gente, que já tivemos essa experiência, vai para Sacheon e não faz aquela oração de amado bondoso, Pai Celestial, estou aqui, agradeço a Deus, verdadeiros pais, família verdadeira, as providências mundiais, ao presente, aos pastores. Não, calma. Esvazia sua mente. Fala, Deus, Pais Celestiais, eu estou aqui. Eu gostaria de vir aqui ter uma conversa. Eu tenho esse problema, essa situação, e eu gostaria de ouvir a sua sugestão. Que você pode me dizer, eu penso em resolver assim, mas acredito que você tem uma outra ideia. Abrir espaço para Deus falar, porque a nossa oração não abre espaço para Deus falar. Sabe? Claro que tem que ter a oração de devoção, mas eu acho que dentro da Sachun muito da oração que eu fazia mudou. Né? A minha experiência pessoal é assim, ter esse espaço, porque eu entro lá e às vezes só fico vazia. Sim. E eu falei pros meus amigos, cair igual cocô de pombo, assim, ó. Sim. Cai na sua cabeça e você fala, Nossa. é assim que eu vou resolver. E eu tenho uma experiência com isso, porque assim, a minha mente ela cria muitas coisas, né? Ideias e tudo mais. E nossa mente, na verdade, né? Mas eu tenho uma coisa que toda vez que eu quero criar alguma coisa, tipo, eu tava falando isso até ontem pra uma amiga minha. Ah, eu tenho um projeto, quero criar um, sei lá, um vídeo, alguma coisa de trabalho. Eu falo assim, olha, Deus, essas são minhas referências. E eu literalmente levo o caderninho e eu anoto tudo que vem na minha mente. Tipo, tudo que vem. E depois, quando eu olho, eu falo, caramba, se eu fizer assim, vai ser muito melhor do que o que eu pensei. Então, eu sinto realmente que porque é esse canal, sabe? A sala Show, onde você consegue ter uma conexão com Deus que eu acho que em qualquer outro lugar você não conseguiria ter, sabe? E nossa, ter a experiência de você sentir que Deus tá, tipo, ali e que você não tá ali, tipo, jogando as coisas pra Deus, mas que você só tá assim, que você só sente, tipo, essa ressonância, sabe? É muito. É um sentimento de gratidão, de amor, sabe? Porque quando É, Deus, tipo, ele tira aquele peso. Nossa, eu tenho que resolver sozinha. Tipo, eu fui pra Coreia e falei, Deus, a gente vai ter um evento com 200 pessoas aqui no Atlético Sorocaba. Deus, eu tava meio, tipo, fobada, pensando que eu que ia ter que fazer tudo isso. Só que Deus falou, calma, filha, sou eu que quero. sim, Eu quero alcançar essas pessoas. Você só faz o que é preciso para recebê-las, sabe? E é incrível porque agora ainda falta um mês, mais de um mês, e só tem 30% das vagas. olha, Tipo, todo o resto já foi, já temos 130 pessoas inscritas, confirmadas. Então, a gente está trabalhando não para encher o lugar, não, a gente preparou o ambiente no qual Deus quer que essas pessoas sintam o amor, né? Do Pai, da Mãe Celestial. Então, eu fiquei, na verdade, eu tô tão ansiosa que eu até sonhei, né, que tinha um banquete e tinha muitas e muitas pessoas que a gente só vê pela telinha, sim, igual eu, vocês, a gente tá se vendo agora, sabe? E daí começou a surgir muito dentro de mim que eu quero ver essas pessoas, que a gente conversa, que a gente compartilha conteúdo, que elas fazem os cursos com a gente, porque até mesmo os staffs no Rainum, a gente só se vê ou manda mensagem, então, tipo, sim. é um robô, é uma fotinho desse tamanho que tá me mandando uma mensagem. Aí a gente se vê pessoalmente e fala,
Nossa, tipo, Nossa, você faz piada, nossa, você é legal, tipo, já e a quer gente que só tá você ali, tipo, fala. é trabalho, 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 né? São questões de deveres. E a gente se encontra, é diferente. Então eu tô com muito esse coração assim de que eu quero ver eles, eu quero conhecer eles pessoalmente. E a gente compartilhar esse senso de comunidade, sabe? Exato. Nós todos enfrentamos sombras, nós todos temos dificuldades, mas eles não qualificam a gente, eles não Definem a taxam a gente, gente, exato. sabe? Hã? Definem a gente. Uhum. Exato, essa palavra, eles não definem a gente. Pelo contrário, o quanto a gente pode se conectar, lutar contra esse isolamento, essa vergonha, e se conectar e abrir nosso coração um com o outro. E, de qualquer forma, a responsabilidade é nossa. Sim, Mas quando outra pessoa fala, "Ah, eu já passei por isso, vem, dá a mão pra mim, você vai conseguir, ou você já conseguiu, eu tô fazendo oração por você. Nossa, sim, tipo, nosso coração muda, sabe? E a gente começa a sentir realmente essa graça de Deus, que a gente recebe a graça, a gente pode dar essa graça do amor de Deus, né? Então nós temos mais uma última pergunta que você vai responder pra gente. Como você vê hoje o valor da pureza dentro da sua caminhada? Você que ainda está fazendo o curso para um dia receber a bênção e formar uma família. sim. Inclusive, a gente renovou isso lá na Coreia. Uau! Fala mais, fala mais. Ah, tá. Na verdade, né? Não precisa falar o nome dele. Cadê? Gente, não tem nada a ver, gente. Eu tô brincando. Esse anel, ela vai explicar que é uma cerimônia, um evento, um dos 4 eventos mais importantes do nosso movimento. Sim, exatamente. É, na verdade, quando uma coisa que na segunda, nesse último curso do Hainan, que eu não sabia que eu ia para a Coreia, obviamente, mas eu já tinha um sentimento que quando chegasse o dia do evento, eu queria oferecer algo para a mãe, né? Então, estando no Brasil, enfim, ou não, no caso, não foi, né? E eu queria muito preparar meu coração e chegar na frente da mãe e falar assim: olha, eu, tipo, não só guardei minha pureza, mas eu tô cultivando um espaço interior dentro de mim de pureza, sabe? E honrar os verdadeiros pais. Então, foi esse sentimento no evento, sabe? De, nossa, mãe, eu consegui, eu tô só, tipo, como fala? Reafirmando isso, sabe? Reafirmando meu compromisso, Exato, né? reafirmando meu compromisso, exatamente. Então, e de uma forma muito mais também diferente, sabe? Porque eu acho que dessa vez também teve uma seriedade maior com o compromisso também com a bênção, sabe? Então, respondendo um pouco da pergunta, eu acho que hoje a pureza eu vejo como esse espaço onde eu consiga cultivar dentro de mim, não só hábitos, atitudes, enfim, mas essas atitudes e esses hábitos que refletem o amor que eu tenho por Deus, sabe? E não só por Deus, mas também pelos meus pais, pelos meus irmãos e, de certa forma, pro meu futuro esposo, sabe? Enfim, honrar ele, sabe? E honrar a Deus. Então, hoje, tipo, eu sempre fico pensando, nossa, também é uma atitude de pureza eu cuidar da minha mente, eu cuidar das minhas atitudes ruins, minhas naturezas decaídas, minhas manias ruins, dos meus hábitos ruins. Então, cuidar desse jardim, né? Como a gente fala no Reino, tipo, cultivar boas plantas nesse jardim. Então, assim, eu vejo mais dessa forma a, a pureza, né? E também eu acho que foi justamente nesse dia, né, que teve os netos verdadeiros. Eu sinto muito que pureza também, não sei, nasceu isso recente, sabe? Mas, tipo, é como se fosse um ato também de, como a gente fala, o movimento Água Pura, sabe? De espalhar o amor de Deus para outras pessoas. Então, seria como uma responsabilidade, um senso de, nossa, levar essa visão de pureza para outras pessoas também e, sabe, com um coração sincero, mas que realmente, tipo, quer o bem dos nossos irmãos e irmãs, como você mesma disse, tipo, que quer compartilhar
e dar a graça para essas pessoas, porque a gente já também recebeu a graça, sabe? Então, assim, eu vejo dessa forma, né? Hoje sobre pureza, mas eu sinto que pureza tá muito relacionado também com o autoconhecimento. Eu não sei como explicar muito bem isso, sabe? Porque eu acho que hoje a Rebeca de hoje entende pureza dessa forma, porque eu tô nesse nível de conhecimento sobre mim mesma. Mas daqui 3, 4 meses, 5 meses, quando eu alcançar, tipo, aprender mais e me conhecer mais, e também conhecer o amor de Deus mais sobre mim, conhecer um pouco mais do coração de Deus, eu sinto que essa minha visão de pureza, ela também vai mudando, sabe? E é isso. Eu acho que eu tenho uma pergunta a mais que eu fiquei curiosa agora. A gente fala, da pureza, né? Mas a gente vive numa sociedade que você proteger essa pureza não é a coisa mais fácil, não é mamão com açúcar, né? Então, como que você se vê na sua realidade, no seu ambiente, porque você também trabalha com pessoas da sociedade que tem uma cultura diferente da nossa? Como você consegue separar, tipo, separar isso de você e dizer que isso não te pertence? Qual é a cerimônia que você faz com essas informações ou com esse tipo de costumes, hábitos da sociedade que não tem a ver com o que você acredita ser a pureza? Entendi. Uma coisa que eu acho que meus pais ensinaram muito pra gente é que hoje em dia eu nem penso muito mais sobre isso, porque se tornou tão automático, mas quando eu era menor, e eu levo isso até hoje, meus pais sempre falavam assim. Eu lembro que na verdade, fiz essa pergunta para os meus pais. A gente estava. Bom, a minha família, parte pai, eles não fazem parte da nossa igreja, né? Então eles têm hábitos, enfim, que a gente não tem, né? Então, assim, eu lembro que a gente estava indo para uma festa com um familiar e eu era pequenininha, eu perguntei, mas pai, mãe, eles vão estar bebendo nessa festa, por que a gente vai? E aí meu pai e minha mãe falou assim, quem acredita no que a gente acredita? Aí eu fiquei em silêncio, ele falou, a gente, né? Aí eu falei, sim. Então, a gente não pode ter essa distinção das pessoas, a gente só tem que ir lá e ser quem nós somos. E se alguém oferecer alguma coisa, tipo, não. E se perguntar, não, porque eu não sou isso, sabe? E eu levei isso comigo, eu levo isso comigo até hoje, tipo, na faculdade, no trabalho agora, eu senti como trabalho com algumas pessoas da área política, a gente vê muitas coisas sujas, né? E é interessante que eles até falam, eles tentam me proteger dessas coisas, sabe? Eu acho muito interessante que eles. Ah, não, a Rebeca, a gente sabe que não, tipo, não é como se fosse uma exclusão minha, eu sinto muito uma proteção, Mas é sabe? protegendo, né? Exato. Porque de certa forma, eu quero mostrar que eu tenho orgulho de carregar isso, sabe? Sou eu, é quem eu sou, sabe? Não, eu não tipo, eu não fico com as pessoas, não namoro, não me relaciono porque eu sou de uma igreja, porque meus pais eram pra mim que, tipo, não poderia fazer. Isso faz parte de quem eu sou, do que eu acredito, do que eu quero que meus filhos também acreditem, do que eu quero construir, né, tipo, uma família, e o que eu quero contribuir para o mundo também. Então, tipo, existem, claro, pessoas que vão falar, mas você nunca teve vontade? É diferente, né? Você acreditar, você lutar por isso de você não ter vontade. Mas eu acho que o propósito, porque ele tem que nascer dentro de você para você conseguir lutar e se posicionar na sociedade para você realmente tipo, ter orgulho disso, falar, não, é por conta disso, disso, disso. E eu sinto que as pessoas respeitam muito isso em mim agora, tipo, principalmente no meu trabalho, sabe? Eu sinto que eles já entendem até, como eu falei, chega a proteger, sabe? Não tem situações muito hoje que eu falo e eu me sinto, sei lá, desrespeitada ou uma pressão, sabe? Claro que existem lugares, mas eu sinto esse orgulho, de certa forma, sabe? De falar e falar, essa quem eu sou, esse meu legado que eu quero levar, sabe? Essa é a Rebeca, sabe? Você colocou o seu posicionamento de forma respeitosa. Sim, Eles entenderam você e respeitam, inclusive eles protegem você. Isso é muito interessante porque uma pessoa que age assim, como você falou pra gente, é porque você já tem esse seu autoconhecimento, né? E também você tem argumentos
que você acha que eles são sensatos e que faz sentido pra você, e por isso que você defende a pureza, né? Porque, mas é porque a igreja diz, porque meus pais diz. A gente sabe que no final não vai te defender, não vai te proteger, você vai acabar cedendo porque as coisas momentâneas, o prazer para agora é muito mais fácil do que você ter uma visão de médio e longo prazo daquilo que você quer. Sim. É igual o Brasil, a gente falando de investimento, né? Só 2% dos brasileiros entendem o que tipo, a questão financeira de médio e longo prazo. A investir, né? Ter uma vida melhor no futuro. Então, por que você investe na pureza? Por que a gente investe na pureza? Porque a gente tem essa visão de médio e longo prazo da nossa família, da nossa linhagem, do amor, da felicidade, do legado que a gente vai passar para os nossos descendentes. Uma coisa é eu quero agora, quero para agora, quero fazer agora, tô nem aí. Que teve uma geração que falou assim, mas beleza, você quer que seu filho cresça em qualquer ambiente? Ou você quer um melhor ambiente? Um ambiente com valores, com uma visão, né? Protegendo seu caráter, você cria sua integridade. Porque assim, eu acho que nenhuma mãe vai falar assim, não, eu quero que meus filhos cresçam lá no meio das festas, e se ele contrair doenças sexualmente transmissíveis, tudo bem, porque o que importa é hoje, né? Na hora do vamos ver, quando a gente amadurece, a gente começa a refletir sobre esses pontos e começa a ver, não, tem alguns valores que são realmente importantes para minha vida que eu também gostaria de passar para os meus filhos. Isso é muito legal porque a gente teve essa conversa na Coreia, né? Sim, sim. De sentir, essa é minha identidade. Tipo, eu não preciso brigar com ninguém porque eu mantenho a pureza. É porque essa sou eu. Sim. Né? E é libertador, porque quando a gente era mais novo, era muito difícil, na verdade, porque todo mundo ficava com todo mundo na escola, até quando a gente era pequeno, a gente queria só estudar, e as pessoas, por que vocês não namoram? Você é lésbica, você é gay? A gente não, tipo, simplesmente porque isso não é importante pra mim. Mas parece que a gente era tipo Ficava. um ET. Sim, esse era o sentimento. E igual você falou, eu sinto essa liberdade, sabe? Tipo, de ser o que eu sou, a nossa identidade, sabe? E assumir isso, tipo, é libertador. E é engraçado que, normalmente, né, teve uma época que o anel, ele sempre acham que é um compromisso com alguém, né? E uma vez, eu lembro que eu tava no trabalho, e aí a gente tava Conta. a gente tava numa reunião, e aí acabou a reunião, não sei o quê, e aí me viram com o anel. Nossa, eu não sabia que você namorava. Aí mas eu não namoro. E eu nem percebi que a pessoa tinha olhado pro meu anel. Ele, mas e esse anel? Aí eu, automaticamente, depois, lúcida do meu pensamento, falei, o que eu falei agora? Eu falei assim, não, é um compromisso que eu tenho com Deus. Aí eu... Olha que linda, gente. Tipo, Pegaram, pessoal. E aí isso abriu uma porta pra falar um pouco mais sobre isso. E aí depois fiquei pensando, nossa, caramba, foi tão automático, assim, sabe? Que claro, né? Tipo, eu acho que eu pensaria em, é um compromisso que eu tenho com minha pureza, algo assim. Mas foi muito, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, e abre portas, sabe? Eu acho que isso é legal, porque abre porta de você compartilhar aquilo que às vezes a gente não tem, tipo, abertura pra falar sobre a nossa. Não, ninguém vai parar. Tipo assim, falar, gente, o que vocês acham da pureza? Never! Tipo, o que você acha sobre manter o seu corpo com o seu futuro esposo? Sabe? E até mesmo para falar um pouco sobre a nossa cultura, sobre Deus, o amor de Deus. E eu tenho um amigo que eu lembro que na época de escola ele falava, nossa, eu queria ser igual a você. Eu ficava, por que você não é? Esse era meu sonho. Eu ficava, por que você não é? Aí uma vez eu lembro que eu perguntei, assim, nossa, por que você, tipo, não muda então? Ele falava assim, nossa, é porque agora, né, que eu experimentei todas as coisas, tipo, é muito difícil, mas se eu tivesse conhecido você antes, eu, né, de ter experimentado qualquer coisa, eu com certeza gostaria de ser assim, sabe? E era engraçado que ele mesmo, ele olhava pra ele e falava assim, nossa, eu me sinto sugado quando eu me relaciono com outras pessoas. Ele sente, sabe aquela história da laranja, sabe, que um vai chupando. Ele falava isso, que ele era como se, tivesse já um pano velho, sabe? E era interessante ver essa visão dele. Ele não era religioso, inclusive. Você teve uma comprovação social ali, né? Tipo, você tem as suas razões que justificam por que você defende isso na sua identidade.
E isso é muito importante, pessoal. Se você não tem as suas razões por que você defende a pureza, além, se tiver justificativa, pai, mãe, igreja, ó, Não corta. importa, exato. Isso vai durar, eu acho que no máximo até você completar uns 12 anos. Dali pra frente, olha, é ladeira abaixo. Exatamente. Então, eu recomendo esse livro, A Raiz do Universo. Nós temos nossos cursos, que eles vão abrir depois do aniversário do Rainum, né? Nós temos 4 cursos. O curso que a Rebeca fez é para os jovens solteiros que buscam razões para defender a sua pureza, né? A gente tem um espaço que a gente não vai falar que você deve, mas se isso que a gente está apresentando para você, os frutos que você vai colher da pureza, você acredita que é bom para você, sabe? Eu acho que é isso que esse tipo de ambiente a gente precisa. Porque desde pequena a gente falou, olha, se você Sim. namorar lá fora, eu já vem Medo. assim, né, a gente, Tá bom, mãe, tá bom. mãe. Mas esse ambiente é realmente um ambiente que a gente quer proporcionar. Nós recebemos a educação do não pode. Sim, é importante, com certeza. Mas a gente também, como irmão mais velho, que passou por tudo que a gente passou, o nosso escudo não foi suficiente. A gente precisa de uma espada do que a gente pode fazer. Sim. Então, se você está interessado também em ter razões para defender essa identidade de pureza e depois de fidelidade após a sua bênção, o seu casamento, então vem com a gente. Clica aqui, eu quero saber, aqui embaixo nos comentários. Comenta se você também quer participar, se você quer compartilhar suas histórias. Gostaria de saber de você, Rebeca, se você tem alguma mensagem para passar para os jovens que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir hoje, de manhã, de tarde, de noite, algum momento que eles possam pensar e refletir sobre o valor de ir para a Coreia, para Chongpyeong, conhecer aquele ambiente, porque a gente sabe que a nossa realidade, as circunstâncias onde a gente vive é muito diferente. Né? Quando a gente fala dos verdadeiros pais, a nossa fé, a gente tem a palavra, mas o conteúdo ainda está muito distante. Para a gente estabelecer condições para chegar naquele coração ainda demorariam muito. Então, estar lá é diferente, como você falou. E também sobre você ir atrás da sua identidade, se conhecer. E também do curso do Rainu, para trazer mais pessoas. Pode dar sua mensagem aí pra gente. Ok. Eu acho que puxando esse lado do curso do Rainum e também da identidade, claro, se tiverem oportunidade, vão para a Coreia, mas eu sei que é algo que, né, exige um pouco. Mas o curso do Rainum, gente, ele é uma ótima oportunidade para você entender quem você é, se você ainda não entende, ou se você tem dúvidas. Tipo, se você não tem a certeza de bater o martelo, sabe? Porque quando você sabe quem você é, ninguém tira isso de você. Tipo assim, é algo seu. E é libertador por isso, sabe? Então, assim, através dos cursos do Rainum, você entende um pouco mais sobre quem você é, entende as causas das suas sombras, entende as causas das coisas que te trazem dor e que por isso talvez te distancie do amor de Deus, sabe? Te distancie de você olhar para você também com mais amor e olhar para as pessoas também com mais amor, sabe? De você dar graça para você mesmo, receber graça de Deus e dar graça para outras pessoas, sabe? Então, assim, é uma experiência, eu acho que é como se fosse uma imersão dentro de você. E para isso exige muita coragem. Então, sejamos corajosos para realmente olhar para a gente e ter coragem para enfrentar quem nós somos, sabe? Porque é só uma vida, literalmente é só uma vida. E a gente pode vê-la da melhor forma. Então, por que não aproveitar essas oportunidades? Eu sei que vai ter desculpas que a gente sempre vai colocar na frente. Eu mesma já dei várias vezes essas desculpas, continuo dando. Mas essa oportunidade que a gente está tendo de ter esses conteúdos, a forma como a gente tem com facilitadores maravilhosos, inclusive, sabe? Da forma como é distribuído esse conteúdo, o ambiente que é proporcionado pra gente, é pegar ou largar. Então, assim, eu vejo quanto transformou a minha vida. Eu falo que 1%, se alguém conseguir, tipo, 1%, tipo, da experiência do Rainum já é uma grande transformação, sabe? Então, assim, e eu vejo como outras pessoas também foram transformadas. E eu não falo só questões relacionadas a vícios, enfim, mas eu falo de enxergar você, enxergar a vida, enxergar os outros com outros olhos, sabe? Com mais amor. E realmente
ter uma experiência, um olhar e um relacionamento com Deus diferente, sabe? Então, assim, façam o curso, deem essa oportunidade, não só pra gente do Rainum, mas também pra vocês. É uma vida e vocês merecem viver elas da melhor forma possível. Porque é a vida de vocês. E ela também é a irmã mais velha, pessoal. Acho que puxa um pouquinho pra isso. Nossa, mas muito obrigada. Realmente, esse é o nosso coração, né? É um coração de irmãos mais velhos, querendo que o caminho dos irmãos mais novos, que vai ser difícil, tá bom, pessoal? Vai ser difícil, mas que vocês tenham mais armas para se defender e também defender o nosso legado, né? A cultura, a nossa comunidade é tão linda. Como ela falou, né? A Rebeca disse aqui, nós temos essa cerimônia de promessa da pureza, que acontece antes da bênção do matrimônio, que pessoas do mundo inteiro casam. É muito linda. Então, nós temos 4 cerimônias muito importantes, que é o nascimento, celebração do 8º dia, quando a gente oferece essa criança a Deus, os pais celestiais, que a vida dela seja iluminada, seja maravilhosa. Depois, assim, essa cerimônia da pureza tem a bênção, e depois tem a ascensão para o mundo eterno. Então, se você quer saber mais sobre a nossa cultura também, entre em contato com a gente. Comenta aí para saber mais, que a gente vai trazer mais conteúdo. Da mesma forma que vocês falaram que queriam ter o podcast no YouTube, a gente está colocando. Então, aqui a gente quer essa comunicação com vocês. Eu tenho algumas informações, algumas avisos e notícias. O seminário vai ser dia 21 e 22 de junho. Aqui no Atlético Sorocaba, aqui em Sorocaba, eu falo assim porque é 1 quilômetro da minha casa. Graças a Deus, eu amo esse lugar. Então, todos os nossos amigos, a nossa comunidade está convidada. Talvez quando você assistir já não vai ter mais vaga, mas a gente vai estar tentando passar. Depois desse seminário, nós vamos liberar todos os cursos, então fiquem atentos. Entrem no nosso grupo do WhatsApp de anúncios, de avisos, notícias, mídia. Nós temos tudo lá, então entrem. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nossa, que chique, né? Então é isso. Agradecemos de coração. Eu agradeço a você ter participado do nosso podcast. E vocês vão ver o rosto da Beca muitas vezes, tá, gente? Podem chamar ela assim, com um apelido. Se ela deixar. Prefiro. Perfeito. Então, muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Não deixem de curtir, compartilhar, comentar, fazer todo mundo ficar sabendo.